Prazer em ter todos vocês aqui. Muitos rostos conhecidos, né? Para alguns estamos deixando de ser avatares agora, né? A gente só se conhecia pelo mundo online. Eu quero agradecer inicialmente ao Gustavo pelo convite, a própria Expo Revestir, a House Decor também pela oportunidade, e fico muito feliz em tê-los aqui para que a gente possa bater esse papo hoje. Fiquei mais feliz ainda porque fui vendo que são pessoas que já estão ligadas ao tema, né? A grande maioria já está ligado ao tema, e os que não estão diretamente ligados são curiosos e provavelmente entusiastas sobre o assunto. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parte especificamente da neuroarquitetura voltada aos espaços eficientes, como aqui pela Office Connection, né? O Gustavo, o Luiz, a gente tem um foco muito grande na parte de projetos corporativos, ambientes de trabalho. Então a gente vai fazer um recorte especificamente sobre neuroarquitetura, gerando espaços eficientes, mas nesse nicho, para essa área. Como que a gente pode efetivamente trabalhar com esse contexto? Eu tinha previsto um slide inicial para a gente conversar sobre o que é neuroarquitetura, mas eu acho que pela plateia aqui já vi que é assunto dominante, mas ainda assim, aos que estão chegando aqui pela primeira vez, quando nós falamos sobre neuroarquitetura, nós estamos falando intrinsecamente sobre como que conhecer os mecanismos de funcionamento do cérebro humano, na verdade do sistema nervoso central de uma forma geral, consegue nos dar respostas técnicas e dinâmicas para que a gente possa trabalhar de uma forma muito mais qualificada e principalmente humanizada dentro dos espaços. Nós estamos em uma feira, um espaço gigantesco, que quem está passando hoje pela feira pela primeira vez precisou construir um mapa mental para poder andar na feira. Como que nós nos localizamos em uma feira? Muito provavelmente cada um de vocês adotou pontos de referência. O stand da empresa X, o stand da empresa Y, lá onde tem um stand que eu não lembro o nome, mas ele é mais ou menos assim. O ambiente, ele é um configurador comportamental. E quando nós falamos de configuração comportamental, não estamos falando apenas de um comportamento que eu desenvolvo, mas também um comportamento como eu processo o espaço. Talvez se eu pedisse agora para vocês uma referência de algo aqui da feira, vocês me dariam inúmeras referências mapeadas na mente de vocês de como eu deveria chegar lá por estratégias de espacialidades ou de marcos espaciais que vocês traçaram. E por que vocês adotaram essas referências como marco e não outras? Por que nós gravamos alguns desses estandes e não todos? Quando a gente passa pela feira, né? O stand A, B e C a gente recorda, acha interessante, pegou folder, comenta com outras pessoas e inúmeros outros passamos por eles e simplesmente passamos por eles. Será que isso tem a ver com a marca ou com o produto? Ou será que isso tem a ver com o modo como esse espaço é lido, interpretado e absorvido por mim? Então a neuroarquitetura ela está diretamente ligada a isso. Como que nós podemos transformar esses mecanismos sobre como nós percebemos o mundo, como que nós processamos essa percepção e, portanto, como que nós damos uma devolutiva a esse mundo. Nesse caso específico que a gente está conversando aqui, a gente está falando sobre mapeamento, como que nós nos mapearíamos para andar dentro dessa feira. E todas essas referências que nós estamos utilizando são referências espaciais. Mas olha que interessante. Para que eu possa usar essas referências espaciais, eu preciso recordar delas. A neuroarquitetura traz uma divisão muito nítida entre o que é espaço e o que é lugar. Espaço é a espacialidade que me cerca, é a materialidade que nós temos. Lugar é quando uma determinada espacialidade se torna, para mim, memorável. Eu recordo dela, eu a fixo. Isso acontece aqui na feira, no exemplo que eu dei. Isso acontece na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de entretenimento, em todos eles. Por que nós frequentamos e damos preferências por frequentar os locais que nós frequentamos? Existe algum motivo para que eu faça essa escolha?
Em neuroarquitetura a gente fala muito sobre a relação dopaminérgica, né? Dopamina, em rápidas palavras, é um neurotransmissor que está intimamente ligado com uma relação de prazer. É prazeroso. E não é prazeroso apenas frequentar, é prazeroso também recordar. Mas antes disso foi prazeroso ter contato com aquele espaço e por isso virou uma recordação. Quando a gente fala sobre o tema que a gente vai abordar hoje, espaços eficientes, isso é a eficiência do espaço. Quando todos nós mapeamos a feira por determinados estandes, isso é bom ou é ruim para aquelas marcas? Excelente. Nós, e aí eu vou falar por enquanto nós enquanto arquitetos e especificadores, já marcamos links com aquelas marcas, virou uma referência para nós. Será que isso tem a ver onde o stand está posicionado ou como nós absorvemos a informação desse stand? Então a gente vai conversar um pouco sobre esse universo, mas a gente vai conversar especificamente dentro dessa linhagem dos espaços eficientes para nós. Quando a gente começa a falar sobre neuroarquitetura, infelizmente existe uma onda que vai um pouco na chamada modinha, né? Então tem uma modinha de falar em neuroarquitetura. Isso, na verdade, para quem trata o tema de forma séria e convicta, e fico muito feliz que aqui a gente tem vários alunos do Master em Neuroarquitetura, então são pessoas que estão lá efetivamente, né? Alguns cursando, outros já concluída, realmente querendo trabalhar de forma fidedigna e séria com isso. Nós temos uma entidade chamada ANFA, que está aqui na tela. A ANFA, já em português, para nós, seria a Academia de Neurociência para a Arquitetura. Ou seja, é uma entidade mundial que está focada em unir neurociência e arquitetura. Ela nasce em 2003, em San Diego, Califórnia, Estados Unidos, e desde então vem se promulgando cada vez mais a implementação efetiva de neurociência na arquitetura. O Brasil, felizmente, começa a desenvolver muito material, conteúdo e pesquisa em relação a isso. Em 2022, o Brasil é reconhecido pela ANFA como um dos países que mais se dedica à neuroarquitetura, ao ponto da ANFA abrir o que é chamado de chapter, um capítulo, um braço da ANFA aqui no Brasil. Honrosamente, eu, junto com a colega Andréia de Paiva, acredito que muitos de vocês conheçam, assumimos então a ANFA aqui no Brasil, e esse ano de 2024 é um ano de desenvolvimento da ANFA aqui. Mas quando a gente fala disso, ok, existe uma entidade que está pesquisando sobre, mas será que o mundo e o mundo da arquitetura está preocupado com isso? Vamos ver se alguém conhece um termo chamado de ambientes amigáveis. Esse termo, ele vem inicialmente de uma outra área, que é a área da saúde, e aí lá a gente tem os chamados ambientes saudáveis, né? E aí tem um conceito que é chamado de design salutogênico, mas a ideia é que a gente bater um papo sobre espaço eficiente, onde nós temos o ambiente sendo um grande partícipe do processo de cura ou de não adoecimento. O que os espaços de trabalho efetivamente se propõem a hoje? A não gerar adoecimento. Ser espaços saudáveis, serem espaços amigáveis. E esses espaços amigáveis, eles têm algumas condicionantes para que de fato eles existam, né? Como que nós trabalhamos isso? A gente começa a trazer a chamada experiência positiva. A experiência positiva está relacionada ao que nós falávamos agora sobre a relação dopaminérgica. Eu querer estar nesse espaço, eu querer vivenciar esse espaço. Ele ter uma conexão, um acolhimento comigo, totalmente voltado a isso. Essa experiência é uma experiência positiva. É aquele momento em que eu não sei muito bem porquê, mas eu gosto. Eu gosto de estar aqui. Por que você gosta? Não sei muito bem, mas eu gosto de estar aqui. Porque eu tenho uma qualificação positiva dessa experiência. Isso começa a entrar dentro de um conceito hoje trabalhado que é chamada saúde 360. A saúde 360 significa que nós não consideramos a saúde como apenas um elemento físico. Fisicamente eu estou bem. Eu preciso emocionalmente estar bem. Psicologicamente estar bem. Vamos imaginar uma pessoa que está no seu ambiente de trabalho e lá ela não está sentindo fisicamente nada. Mas ela não está gostando de estar ali, ela não está entusiasmada para trabalhar,
ela quer ir embora, já está louca que chega às 18 horas. Emocionalmente, essa pessoa não está bem naquele momento. Fisicamente não está sentindo nada, mas a conexão não existe mais. O conceito de 360 é um conceito onde eu consigo gerar a salubridade em todos os aspectos, mental, físico e emocional. Isso ocorrendo, a gente começa a gerar a chamada segurança psicológica. No passado, usava-se muito o termo vestir a camisa, né? A pessoa vai vestir a camisa da empresa. A bem da verdade, quando você veste a camisa da empresa, por baixo está a sua, né? Porque se um dia você sair, você vai ter que sobreviver. Então você não vai ficar nu. Por baixo da camisa da empresa está a sua. Então, o que a empresa investe quando começa a trabalhar dessa forma é valorizar a camisa que está por baixo e não a camisa que está por cima. Porque a empresa começa a perceber assim, quanto mais eu fortificar essa pessoa, mais ela quer ficar comigo. E aí a gente começa a falar de algo chamado de segurança psicológica. É quando eu estou em um ambiente onde eu quero estar. Eu me sinto parte, eu me aproprio. A partir desse momento, eu não estou mais preocupado com o horário do relógio. Ó, já chegou no meu horário, meu expediente terminou. Não, mas essa atividade aqui é muito importante que ela fique pronta para amanhã. Eu não me importo de desenvolvê-la. Eu não me importo de ficar um pouquinho a mais. Eu vou descer, comer alguma coisinha e subo de novo e eu vou finalizar isso. Esse critério é um critério de segurança psicológica. Por quê? Porque eu começo a depositar um valor chamado valor emocional. Vamos dar um exemplo de valor emocional que está ligado à saúde 360. Imagine, por favor, uma gestante. Nós temos uma gestante aqui na sala. Aqui. Imagine uma gestante. Pegar? Você. Chegue para essa gestante e pergunte assim para ela: onde você quer ter o seu bebê? Ela vai me dizer assim: eu quero ter o meu bebê no hospital X ou na maternidade Y. E aí você pergunta assim para ela: por quê? E ela vai dizer assim: porque lá eu vou me sentir segura, eu sei que se meu bebê precisar de alguma coisa vai ter uma rede protetiva, lá eu sei que eu e o bebê estaremos bem. E aí você diz assim para ela: mas esse hospital ou essa maternidade, ela é mais cara. Qual será a resposta dela? Não importa. Porque primeiro ela deposita um valor chamado valor emocional. Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente tira o cartão de crédito do bolso, a compra já estava feita antes. Emocionalmente já estava feita. A gente só vai ter que fazer uma ponderação. Vou parcelar, não vou, em quantas vezes. Aí é uma ponderação. Mas a compra emocional já foi feita antes. Isso nós chamamos de segurança psicológica. Os ambientes de trabalho hoje, os ambientes chamados de eficientes, não são os ambientes que estão preocupados com a performance. São os ambientes que estão preocupados em segurança psicológica, porque aí eu quero produzir, eu quero fazer essa entrega. E isso vai me gerar cada vez mais qualificação das interações sociais. A gente vai romper daqui a pouquinho uma ideologia, que é a ideologia dos espaços organizados para determinados tipos de interação social. Que hoje os ambientes amigáveis rompem um pouco disso. As interações sociais hoje validadas são aquelas interações que trazem justamente a segurança psicológica. Eu crio a minha própria rede de interação, também chamado de cultura da empresa, filosofia da empresa. Eu crio isso, eu tenho uma conexão. É literalmente uma extensão da minha vida pessoal. É uma extensão da minha vida quase que familiar em alguns casos, né? Nós criamos uma família nova. Esses preceitos, em cima de ambientes amigáveis, vão ser construídos de algumas formas. Eu vou comentar aqui com vocês algumas possibilidades e depois nós vamos visualizar isso em alguns projetos. Um deles é o chamado design inclusivo. Quando a gente fala sobre inclusão, muitas vezes a gente pensa em questões de acessibilidade. Ah, não, tem uma norma e vamos atender à norma. Gente, a norma não é nada demais. A norma é obrigação, né? Eu tenho a obrigatoriedade de atender uma norma. Quando a gente fala de design inclusivo, é porque efetivamente eu estou incluindo
a todos. E aqui em design, inclusive, a gente começa a falar, por exemplo, sobre neurodiversidade. O termo neurodiversidade ficou por algum tempo muito arraigado a questões voltadas à patologia, assim como a acessibilidade ficou também. Então, falava-se de neurodiversidade, se pensava inicialmente em TEA, transtorno do espectro do autismo, pensava-se em TDAH, quando eu tenho déficit atencional, e hoje em neurodiversidade já entra os quesitos de ansiedade. Provavelmente vocês conhecem alguém que tem um leve nível de ansiedade, não vocês, obviamente, né, mas conhecem alguém que tem um pouquinho de ansiedade. Quando a gente fala sobre depressão, né, e isso às vezes é momentâneo, outras vezes é mais duradouro, tudo isso entra em quesitos de design inclusivo. Como que eu trabalho com essa movimentação também sensória no espaço. Os espaços corporativos, os espaços de trabalho, sempre trouxeram muito uma vertente de flexibilização. E essa flexibilização normalmente era uma flexibilização voltada para o espaço. Hoje, quando a gente fala de flexibilização espacial, muda-se o conceito. Eu não estou falando de o espaço ser flexível para que eu possa mexer as mesas ou as cadeiras. O espaço tem que ser flexível à minha organicidade dentro desse espaço, às minhas modalidades de poder trabalhar dentro desse espaço. Como que eu, em diferentes proposições, muitas vezes emocionais, quero usar esse espaço. Hoje eu estou a fim de ficar trabalhando olhando para a rua, hoje eu estou a fim de olhar para a parede, hoje eu não quero olhar para determinados colegas, hoje eu quero ficar no meio dos colegas. Como que eu organizo, como que se movimenta essa possibilidade? Começamos a trazer o chamado design orientativo. O design orientativo é quando nós temos efetivamente uma predisposição do espaço, a qual já me orienta em termos de comportamento. Como que as áreas, e aí nós chamamos isso de áreas sensórias, são criadas para que eu tenha determinados nichos comportamentais. As áreas que devem ser, por interação social, um pouco mais ruidosas, as que devem ser um pouco mais dinâmicas, as que devem ser um pouco mais quietas, e também o design orientativo em relação a como nós vamos ter protocolos e procedimentos de utilização desse espaço. Isso é previsto dentro de uma organicidade projetual, ao que se destina esse movimento ou essa área do projeto. E aí a gente chega na chamada performance qualificada. Na performance qualificada, a gente também vem com uma ruptura de que ambientes de trabalho devem ser extremamente performáticos. Uma performance extremamente elevada. Isso mudou muito dentro do conceito que a gente começa a falar dos ambientes amigáveis. Antes, a performance era em cima de picos de produtividade. Eu preciso de todo mundo produzindo muito o tempo inteiro. Quando eu faço isso, eu naturalmente posso ter elementos no espaço que me auxiliam a isso. Hoje a gente trata muito, por exemplo, da chamada neuroiluminação. A neuroiluminação é quando nós não estamos preocupados com os aspectos visuais da luz, e sim os aspectos não visuais da luz, os aspectos mais fisiológicos, orgânicos. Vocês devem lembrar que há bem pouco tempo atrás, utilizava-se, por exemplo, ambientes de escritórios com uma luz, uma iluminação extremamente excitatória, muito branca. Por quê? Porque fisiologicamente ela me induz a uma produção maior de cortisol. Já devem ter ouvido falar cortisol como sendo associado ao hormônio do estresse. Ele é ruim? Não, o cortisol não é ruim. Quando nós acordamos pela manhã, naturalmente nós produzimos cortisol, a gente precisa de cortisol. É ele que me dá aquele gás para levantar da cama, tomar banho, tomar café e trabalhar e etc. Ao longo do dia, isso vai diminuindo e eu passo a produzir um outro hormônio chamado melatonina, que é o que vai me ajudar a descansar no final do dia. Hoje os ambientes corporativos tendem não mais a trabalhar com essa luz excitatória. Por quê? Porque se eu fico muito tempo em produção de cortisol, aí sim ele se torna maléfico. Aí eu começo a ter uma condicionante de estresse crônica.
prolongada. E isso faz com que eu tenha uma produção inicial e depois eu tenho um desfiladeiro de adoecimento. Acordo pela manhã, nossa, hoje eu vou ter que trabalhar. Você chega na empresa, nossa, tem um monte de coisa para fazer. Por quê? Porque eu estou sempre com um nível muito elevado de cortisol. Eu não consigo diminuir isso. E isso faz com que eu não tenha uma performance qualificada. Eu posso ter uma performance inicial. A gente brinca no dia a dia, né? Vassoura nova varre bem, né? Por quê? Porque no início funciona. Depois não vai dar muito certo. A performance qualificada, ela está embasada em termos no espaço, condicionantes para que a gente gere isso de uma forma menor, porém duradoura. Aí eu tenho uma qualificação. Bom, isso fica nesse nosso diálogo no mundo quase abstrato, mas vamos começar a entender algumas coisas aqui. Mundialmente falando, a gente falou sobre ANFA, né? Vamos ver se tem alguém mais se preocupando com isso. Provavelmente quem é da área da arquitetura conhece esse nomezinho que está aqui na tela, né? Foster & Partners, o escritório do Norman Foster, é hoje considerado o maior escritório de arquitetura do mundo. A sede em Londres tem 1.200 arquitetos. Isso não é um escritório, gente. Isso é uma Disney da arquitetura. Né? Você tem um escritório que está distribuído em 7 prédios para dar conta de 1.200 arquitetos lá dentro. Esse escritório, em 2016, ele assina um contrato de exclusividade com uma empresa chamada Apple, que talvez conheçam também. Estamos falando de 2 empresas que nenhuma delas brinca em serviço. Vamos entender qual é a ligação Norman Foster, Apple e nós aqui falando sobre neuroarquitetura. Bom, particularmente eu tenho um elo sentimental muito forte com o escritório, agora eu vou entregar a idade. Há 20 anos atrás, mais ou menos, eu fui trainee desse escritório. Na época ele era menor, eram aproximadamente 600 arquitetos, 600 e poucos, pequenininho, né? Existia uma expressão na época, né, que a gente chamava o depois do 300. Eu era o depois do 300. Né? Era um arquiteto, trainee, chegando num escritório desse porte. Nunca vou esquecer, o meu primeiro dia de trabalho foi muito mais chorando do que fazendo qualquer outra coisa, porque eu não acreditava que eu estava lá dentro. E de lá para cá, nesses 20 anos, toda vez que eu ia até Londres, passava lá, via amigos, enfim, sempre tive uma conexão muito forte com eles. No ano passado, um case de projeto que a gente vai conversar hoje aqui, já desenvolvido com o time da KMX, tá, o time ali está a Denise, Érica, estou vendo mais alguém? A Bárbara está aqui, tem mais alguém? Haroldo já foi, ainda está aí. Enfim, tem um time aqui da KMX. Eu fui convidado pelo escritório Norman Foster, para ir a Londres ministrar um workshop de neuroarquitetura para eles, e um case que a gente trabalhou aqui na KMX, que a gente vai ver aqui, foi utilizado como base. Eles queriam entender como que a gente estava trabalhando lá. Por quê? Porque eles têm um contratante muito forte, muito importante, que trabalha não apenas com neuroarquitetura, mas com neuromarketing, com neurobusiness, com neuroeconomia, com neurovendas, qualquer neuro que vocês puderem imaginar, eles trabalham. Vocês já perceberam o que esses caras conseguem fazer? A Apple consegue vender a mesma coisa para a mesma pessoa diversas vezes. A pessoa tem um iPhone 8, depois ela tem um iPhone 9, depois tem um 10, um 11, um 12, um 13. Você vende a mesma coisa para a mesma pessoa diversas vezes. O que tem por trás disso que a gente está conversando? Além de tudo isso que a gente falou aqui, neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, a gente tem neuroarquitetura aplicada aos espaços. Aqui eu não vou nem falar das lojas, eu vou ficar em cima do espaço de trabalho mesmo, espaço corporativo. Esse aqui é o Apple Park, ele fica em Cupertino, ele fica na Califórnia, e é um projeto assinado por Foster & Partners, e ele traz uma linhagem de trabalho totalmente diferenciada
de uma outra linhagem que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Já devem ter ouvido a expressão na área de espaços corporativos dos chamados espaços Google. A gente já vai falar um pouquinho dos espaços Google, mostrando algumas inovações da Google. Quando vieram os espaços Google, junto com os espaços Google, a filosofia, a organização, aquela coisa mais solta, descontraída, veio junto no modelo projetual, quem é da área da arquitetura, veio junto no modelo projetual uma área nova que não existia. Nós tínhamos as áreas de trabalho e tínhamos as chamadas áreas de descompressão, para que você pudesse descomprimir, certo? Como que eram as áreas de trabalho e as áreas de descompressão? Com bastante input sensório, né? Bastante sensorialidade envolvida, bastante experiência envolvida. Agora vamos fazer um raciocínio bem rapidinho. Se eu estou projetando um ambiente de trabalho e dentro dele eu separo áreas, metragens quadradas, para que eu faça descompressão, concorda comigo que eu acabei de admitir que trabalhar ali comprime? Se não comprimisse, eu não precisaria de áreas de descompressão. Esse é um modelo que entra no mercado muito fortemente pela sua linguagem, pela sua inovação, mas vem junto com ele uma volatilidade muito grande. A troca de pessoas nos espaços se tornam cada vez maiores, inclusive na própria Google. Esses espaços começam a ser repensados para que eles não precisem de ter áreas de descompressão, para que o ambiente inteiro seja um ambiente amigável, um ambiente salutar, performance qualificada. Eu não dou um pico de produção, eu dou uma boa produção e eu mantenho. Por mais tecnológico que possa parecer, ele se torna absolutamente humanizado. Ele é feito para ter a representatividade tecnológica da marca, mas ainda assim com uma humanização muito grande, com uma apropriação muito grande, com uma identidade orgânica muito grande. As condicionantes todas espaciais começam a trazer outro tipo de materialidade, outro tipo de conexão com a parte basicamente de design biofílico, mas em outras. Então os materiais, as linhas mais curvas, o modo como eu, apesar de um pé direito elevado, eu acomodo a proporção humana, eu faço com que eu me identifique lá dentro organicamente. Design orientativo, que a gente falava agora há pouco. A conexão com os inputs sensórios estão fora. Fazem com que eu queira me conectar com o fora, com o humano. Internamente, eu tenho os inputs necessários para a produção qualificada. Vão existir alguns que a gente vai ver aqui, mas é para uma qualificação do que eu estou fazendo. O grande movimento sensório, ele está fora. Ele faz eu continuar me conectando com o mundo que existe lá fora. O movimento Google inicial, dos espaços Google, era dentro. Eu entrava em uma caixa mágica, que eram os espaços Google, e eu me desconectava do resto. Me desconectar do resto também é me desconectar de mim mesmo. Essa possibilidade dos chamados espaços híbridos gera muito mais a minha condicionante de comunidade do que qualquer outro. A comunidade que eu tinha nos espaços Google era uma comunidade da máquina de café. Era uma comunidade da prateleira de sanduíche. Aqui a comunidade é o que eu faço, como que eu faço, como é que é a minha vida, como que eu me movimento, vamos bater um papo ali fora, vamos trabalhar aqui dentro, vamos fazer uma reunião por aqui, e não necessariamente em elementos ou espaços enclausurados. Os ambientes de produção caem drasticamente, os inputs sensórios da
caixa mágica do espaço, e os inputs começam a ser dados muito mais focados na questão do design chamado hoje de neurocentrado. Um dos tópicos do neurocentrado é a ergonomia, o conforto, a apticidade. Apticidade é o desejo que nós temos de passar a mão. Quem aqui na feira não está com a mão esfolada de tanto que foi passando a mão? Quando a gente faz isso, é toque. Quando eu faço isso, é apticidade. Nós somos seres ápticos. Arquiteto, então? Nem se fala, né? Tem um grude ali, né? Vai direto. Então, as materialidades, o convite a essas materialidades sensórias aparecem de uma outra forma. Eu continuo tendo os inputs sensórios, mas eles são suaves, controlados, para me manter ainda dentro de uma condicionante orgânica, mas natural, sem os grandes picos, né? Bom, essa é uma linha que ganha uma notoriedade muito grande e, acima de qualquer coisa, um resultado muito grande. E aí a gente vem, por exemplo, com outra empresa, a Amazon Spheres, agora a gente está falando de Seattle, e ela traz uma outra linha de movimento do escritório. Um passo além do que a Apple fez, a Amazon traz uma condicionante de você fazer o design biofílico ainda mais pujante dentro do espaço. Muito mais organicidade, muito mais conexão com o humano. Não apenas a característica física do edifício, mas também a composição interna do edifício. Então, aquilo que a Apple fez, vamos imaginar que em Cupertino, a Apple tinha muita coisa ao seu redor. Um prédio gigantesco, mas com um infinito para olhar. Aqui no centro de Seattle, vamos voltar um pouquinho, eu não tenho um infinito para olhar. O que eu faço? Trago o infinito para dentro. Então, aquilo que a Apple fez, porque tinha mobilidade exterior, aqui vem para dentro. Então, os espaços acabam fazendo essa conexão muito mais alinhada. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um verdadeiro ninho, né? Então, a pessoa entra num ninho. Ao invés de eu ter um buff, eu tenho um ninho, né? Então, a gente vai criando, vai percebendo que nascem essas estratégias de utilização do espaço. Os espaços são todos coligados, conversam entre eles, sempre com foco em trazer para dentro o que eu não vou ter muito do lado de fora. Então, a gente começa a acoplar isso para nós. Até o ponto que a própria Google entendeu. Vamos ter que se adaptar de novo. Trouxemos uma linhagem nova e agora a gente vai ter que rever os nossos conceitos. E aí a Google lança, isso aqui é um lançamento agora do finalzinho do mês de fevereiro deste ano, a nova sede da Google em Nova York, onde ela traz uma característica predial mais, vamos chamar, tradicional. Isso é um movimento de marketing da empresa, literalmente dizendo assim, opa, calma um pouquinho, e internamente os espaços se acomodam. Vamos baixar o input sensório, vamos trazer a humanidade, a organicidade para dentro desse ambiente, porque nós mesmos estamos sofrendo com o que a gente fez. Né? Muita volatilidade, dificuldade de manutenção dos times, das equipes, de qualificação dessas pessoas, porque muita troca. Então, sai as condicionantes, outrora vistas como positivas, muito input sensório, para uma humanização também. E aqui, o que a gente está organizando aqui? Bom, em relação aos ambientes amigáveis, a gente tem um projeto, que é esse projeto aqui, bom, tá lá no cantinho. NeuroBioUX é um projeto com a KMX, que está aqui conosco. A KMX hoje é um dos maiores escritórios do Brasil, e percebe que aqui a gente precisa disso também. Honrosamente fui convidado pela KMX para ingressar dentro do núcleo NeuroBioUX, para que a gente trouxesse algo para o Brasil que nós ainda não tínhamos, a neuroarquitetura 360. Quando a gente fala sobre neuroarquitetura e a gente ouve pessoas falando sobre neuroarquitetura, infelizmente é sobre um conceito aqui,
uma possibilidade acolá, algo que se faz aqui, e aí o projeto Neuro, Bio e UX vem com uma outra perspectiva. O que é essa sigla Neuro, Bio e UX? O neuro vem de neuroarquitetura, neurodesign e neuroiluminação, e hoje entrando também na questão do neurourbanismo. O bio, a gente está falando não apenas do design biofílico, mas acima de tudo do design centrado no humano, como que nós vamos trabalhar o bio dentro do projeto, e o UX, a experiência em si. E não a experiência do usuário como tecnologia, possibilidade, mas a experiência do usuário enquanto qualificação. Qualificação dessa experiência no espaço. E aí nós trabalhamos com um processo chamado de EBD, é uma sigla internacional que, passando para o português, a gente lê ao contrário, né? É o design baseado em evidências. Então, a Neuroarquitetura 360, ela começa pela investigação científica, ela nos traz uma condicionante de como nós vamos entrar em projeto, e a gente fecha isso com uma outra parte científica, que são as chamadas mensurações neurocientíficas. Então, hoje nós somos o único escritório do país que tem todos os equipamentos chamados de biosensores, a gente vai conversar sobre eles, como que nós podemos acoplar esses equipamentos nas pessoas que estão usando esse espaço e nós termos uma resposta fisiológica, uma resposta genuína. Nós aplicamos questionários, a gente tem um grupo de pesquisadores que são da área da psicologia, da neurociência, que nos auxiliam nisso. Mas o questionário ele pode ter um viés. Tenta imaginar você chegar para uma pessoa, você dizer assim, olha, projetei esse espaço, você gostou dele? Aham. Quando você está equipado, não precisa perguntar. Eu vou perguntar, mas não precisa perguntar, porque a gente está vendo na tela o que fisiologicamente está acontecendo com essas pessoas. Vamos entender como que esse processo ocorre. A gente tem aqui alguns cases de projetos já em uso, ou portanto já executados, aonde foram aplicadas essas técnicas, e um deles a gente vai contar a história aqui para vocês, tá? Esse aqui é o projeto da sede administrativa do Banco Santander, aqui em São Paulo. Esse espaço é um espaço público, então quem quiser visitar, fica ali no complexo do Shopping JK, é o prédio adendo, né, anexo ao Shopping JK, que é a torre do Santander, são 34 pavimentos, 30 e poucos pavimentos, e o espaço público é um espaço que nós mexemos com ele, com neuroarquitetura, já num processo EBD que a gente vai mostrar, é esse case que a gente vai mostrar para vocês. Mas aqui é o que nós temos autorização do Banco Santander para mostrar, então a gente vai mostrar essa parte aqui da área social, até porque ele é pública, mas a gente tem outros projetos que foram trabalhadas as mesmas condicionantes. Então aqui é a sede da empresa Populus, então a gente está falando aqui de tecnologia, de inovação, né? Aqui conosco a gente tem duas diretoras da KMX, elas são envergonhadas, mas eu faço de propósito. A primeira ali é a Denise, só dá um oizinho, Denise é a nossa diretora criativa, de criação. Ao lado está a Érica, dá só um oizinho, Érica, assim, dá um oizinho, isso. A Érica, nossa vice-presidente, operações, enfim, agora foi um prazer, perdi 2 amizades, né? Esse, então, aqui é sede administrativa, lembrando que aqui a gente está focando só em espaços de trabalho. Aqui. Também a sede administrativa do complexo Hyundai, então aqui é um pequeno recorte do complexo Hyundai. São cases que a gente não vai aprofundar. E aqui a sede da Quintes também, tecnologia, inovação, a gente está trabalhando com essas espacialidades. Então aqui a gente tem alguns recortes. No site da KMX dá para conhecer um pouco mais desses projetos aqui. Mas um deles especificamente, a gente vai conversar com vocês porque a gente vai mostrar o processo da Neuroarquitetura 360. Vamos lá então. Biofeedbacks. Biofeedbacks é o que a gente consegue fazer na ponta. No momento do projeto, na prancheta, nós trabalhamos com investigação científica, o que nós queremos trazer com essas, como pressupostos para o uso desse espaço,
como que essas investigações me ajudam no design do projeto, e depois nós vamos certificar isso. Nós fazemos isso em 2 etapas. Ainda a nível projetual, a gente já tem uma coleta dos chamados biofeedbacks, e depois e isso nos ajuda a nos orientar, estamos indo no caminho certo, no caminho errado, vamos fazer mais disso, menos disso, e depois, uma vez edificado, uma vez pronto, a gente tem os biofeedbacks realizados em loco, que a gente vai ver esse processo aqui. Então a gente começa a falar sobre equipamentos, que são os chamados biosensores, as mensurações, que são as respostas que nós temos em relação a isso, as experiências validadas, ou seja, o que nós queríamos promover como experiência de uso aqui. Lembra que o NeuroBio UX, a gente está falando da experiência qualificada. E aí, então, a gente vai para o tipo de resultado. Esse resultado é um resultado para nós, projetual, e de coleta de dados de biofeedback, mas para a empresa, o resultado é o que ela tem como história ou legado a deixar. É o quanto ela consegue efetivamente promover uma qualificação de uso disso, gerando segurança psicológica para os seus colaboradores. Esse aqui é o arsenal de biofeedbacks que nós utilizamos. Na verdade, os biosensores, né? A gente tem uma linha aqui, eu vou falar muito rapidinho. Depois, no final, vai ter um QR Code para quem quiser pegar os slides, tá? Então, podem fotografar, não tem problema, e depois vai ter um QR Code para pegar os slides. O primeiro que a gente trabalha é o chamado resposta galvânica de pele. Todos eles são muito amigáveis, é tudo pulseira, conector pequeno, né? É tudo muito amigável. A resposta galvânica de pele nos indica qual é o nível de intensidade emocional que as pessoas estão vivenciando aquela determinada experiência. Trabalhamos com eletroencefalograma, que apesar do nome parecer uma coisa da medicina gigantesca e tal, os que a gente usa são muito amigáveis, então ele é só um fonezinho, né? Um headphone que usa com os conectores, e ele me diz quais áreas cerebrais estão sendo ativadas naquele momento da experiência, e portanto a gente consegue ver que tipo de elo que nós temos. Exemplo, a área cerebral, rápidas palavras e generalistas. A área cerebral responsável pelo querer é diferente da área cerebral do gostar. Parecem 2 coisas muito semelhantes, querer e gostar. Mas veja bem, sabe aquele momento que você olha para alguma coisa e você diz assim, nossa, super bonito, eu não compraria, mas é super bonito. Quer dizer, eu gosto, mas eu não me aproprio. Eu gosto, mas eu não quero. Então, apesar de ser positivo, talvez não seja válido para mim naquele momento. Isso a gente vai usar, por exemplo, em neurovendas, né? A gente passa para o Face Reader, quando a gente começa a interpretar as microexpressões faciais, para ver qual é o tipo de relacionamento que está sendo traçado com aquele ambiente. Eye Tracking, que é o rastreamento do movimento ocular, e a gente consegue identificar quais são os pontos ou focos de maior ou menor foco atencional, tempo de percepção daquela espacialidade, enfim. E, por fim, o HRV, que é a variação de batimentos cardíacos, que vai me dizer se as pessoas estão mais estressadas ou mais à vontade com aquilo. Isso aqui tudo junto forma um hall de biosensores que me dão respostas em biofeedback altamente genuínas. Dicas de amigo. Isso aqui, em neuroarquitetura, é um divisor de águas. É fantástico, incrível. Por um outro lado, isso aqui você jamais deve levar para sua casa. Tenta imaginar você chegar em casa, você dá uma conectada na pessoa, e aí você pergunta assim, amor, você ainda me ama? Gente, isso aqui pode destruir um casamento, uma família. Então eu vou dar uma dica para vocês. As coisas estão sempre evoluindo, cada vez mais tendo acesso a muitas coisas. Quando você tiver acesso a isso e você inventar de levar para casa e você estiver conectado e a outra pessoa perguntar para você, amor, você ainda me ama? Simula desmaio. Na hora, pá, cai no chão lá, porque aí buga o equipamento, é o tempo de você desconectar e responder. Entendeu? Tirando as brincadeiras, é o que a gente acaba usando no projeto. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto aqui. Vou me passar alguns segundinhos do tempo, tá, Gustavo? Depois você briga comigo. Como eu sou o último, então você não vai brigar muito. Então a gente vai conversar como que a gente usou isso aqui no Banco Santander. A gente tinha alguns desafios. Depois Denise e Érica podem
contribui também. Já perdi a amizade mesmo, então agora tanto faz. Tínhamos alguns desafios. E aí, resumidamente, o grande desafio era uma área enorme, em um prédio estrategicamente muito bem colocado, grudado no Shopping JK, aonde essa área comum, vamos chamar pública do prédio, poderia e deveria ser um dos acessos ao shopping, por exemplo, ou ser muito frequentado pelo fluxo do shopping. Mas as pessoas contornavam o prédio e não passavam por ali. Os próprios colaboradores entravam e saíam porque tinha que entrar por ali, os elevadores estavam ali. Mas aquela espacialidade poderia ganhar muito mais. Um pé direito muito confortável, uma espacialidade enorme, e não tinha essa utilização. O que cai no colo especificamente da Denise e da Érica? Uma situação... bom, vou mostrar aqui primeiro o resultado final, como ficou. Só para a gente ver, nossa, e depois a gente vê o desafio que foi enfrentado. Quando a gente olha assim, nossa, prédio novo. Não foi prédio novo. Mas vamos ver uma outra coisa legal aqui também, que é o dia que a gente foi fazer as mensurações. Então, a gente vai ver aqui o pessoal passando pela utilização dos biosensores, né? Por que isso foi feito? Porque era a Neuroarquitetura 360 e nós tínhamos que provar ao banco, à marca Santander, que o espaço estava entregando o que nós dissemos que entregaria. Bom, o que as meninas recebem lá? Recebem um espaço, como eu disse, com uma grande área, muito confortável, um pé direito muito confortável, mas alguns desafios. Como é que a gente começa a primeira estruturação? Entendendo o que do espaço existente, as pessoas tinham uma maior conexão. Então a gente vai ver aqui os estudos que a gente chama de eye tracking, né? Para onde as pessoas depositavam mais foco atencional. Então essa aqui era a recepção inicial que se tinha, e os maiores focos atencionais ou era em cima de recepcionista e alguma coisa em cima, provavelmente, do que a gente tinha como coloração por causa do vermelho, né? Que naturalmente faz essa mobilidade. Mas o banco usava esses painéis também como informação. Então, quando isso acontecia, o público tinha um foco atencional nem mais no atendimento e sim diretamente em cima alguma informação que chegava. Quando se faz a proposição de design para que isso seja alterado, e aí se traz a questão do design orientativo também, porque não é apenas o movimento orgânico que vem do design biofílico, mas também orientativo, porque o balcão foi girado para ajudar as pessoas a configurar melhor a fluidez dentro do espaço. E aí a gente vai mensurar, a gente percebe que agora o foco ou está em design, a inovação pelo design, ou está na marca, e obviamente que a marca queria muito que isso acontecesse.
Eu disse para vocês que é um espaço de passagem, então aqui a gente tem um bloco de elevadores, é como se eu pudesse cruzar efetivamente todo o prédio. E aí nós também queríamos entender como que as pessoas percebiam esse espaço aqui. E aí esse espaço ele era percebido basicamente ou como saída lá para o fundo, ou alguma informação visual que me era passado naquele telão. Quando é feita a alteração para esse espaço, e aí a gente vai mensurar o espaço, a gente percebe que agora as pessoas olham o ambiente e não a saída. Especificamente aqui a gente teve uma reação muito interessante. Todas as pessoas, e olha que interessante, todas as pessoas, incluindo quem trabalhava no banco, perguntavam assim, como que vocês aumentaram o pé direito? Porque tem coisa em cima, como que aumentaram o pé direito? A gente não aumentou o pé direito. A gente mudou o modo de se perceber o espaço. E aí, olhando assim, pode parecer, não, mas eles tiraram fotos diferentes de ângulos diferentes, né? Dá uma olhada aqui, ó. A mesma foto no mesmo ângulo. Como que as pessoas percebem um espaço e como que as pessoas percebem o outro espaço. Quando você usa o chamado design orientativo, você gera essa questão de como você vai alterar a percepção efetivamente de uma dada espacialidade. Aqui de novo, um dos acessos que se tem, e aí o ambiente ele era quase que inócuo. E tinha essas esferas aqui vermelhas por causa da cor da marca, enfim. Quando a gente foi mensurar, obviamente que o foco atencional ficava mais em cima dessas esferas, o elemento escada, e toda vez que aparecer um elemento humano, é natural que a gente tenha uma conexão. Quando vem o tratamento desse espaço, e aí com design experiencial, design biofílico, enfim, e se muda essa configuração aqui, a gente vai para uma nova mensuração e aí de novo, né? Aí a gente ganha o foco especificamente sobre a marca e, claro, quando vai aparecer um humano, o humano. Obviamente que a gente estava lá com as pessoas, vocês viram ali que a gente estava com todo mundo sendo mensurado e tal, e aí tinha o segurança, né? E aí todo mundo curioso, gera curiosidade, né? O que deve estar. E aí ele percebeu que ele estava manchado na primeira e ele estava manchado na segunda, né? Um foco atencional. Aí ele assim, nossa, mas todo mundo presta atenção em mim. Eu falei, porque você é humano, só por isso. Não vá achando, né, que é um galãzão, que não é. É porque você é humano, né? Então o humano vai gerar conexão. Tadinho, depois eu dei até fiz um cafuné nele para acalmar, né? Acabei com a pessoa. Tá? Esse painel aqui, esse projeto ele ganha 2 prêmios. O Santander, a rede Santander mundialmente tem uma qualificação interna, uma classificação interna de inovação dentro das agências, dos bancos e dos prédios corporativos deles, e isso acaba sendo uma espécie de uma competição mundial, e aí esse projeto aqui ganha como melhor projeto Santander a nível mundo, né? Então, uma honra nossa, e além desse prêmio ele ganha algo muito impactante, principalmente para nós. Quando isso aqui foi apresentado, inicialmente foi negado. Por quê? Porque a marca Santander é de que cor? Quando isso foi apresentado, isso foi negado, justamente por isso. Não, essa não é a nossa logo, não somos nós. Mas aí a gente conseguiu provar fisicamente, falando física, ciência, que a cor verde ela é antagônica à percepção da cor vermelha. O que significa isso? Que se a gente ficar focando no verde, e aí a gente tira esse foco visual, a gente passa a enxergar naturalmente vermelho. Então a gente provou por estudos científicos isso, e aí começaram a fazer os testes, e esse é o único painel, é a única aplicação de marca Santander no planeta verde. Porque a gente conseguiu fazer isso. Talvez vão nos copiar agora, né? Então é verdade, vai dar para fazer, tá? Então aqui a mensuração. Aqui eles tinham um ambiente que era um ambiente para ser instagramável. E aí colocaram uma cadeira ali, com esses luminosos, enfim. Aí a gente mensurou a cadeira e, claro, o foco vinha todo para a cadeira. E aí a gente troca aquela área ali que era instagramável para essa outra composição, uma leve diferença,
e aí quando a gente vai mensurar o espaço inteiro, ele é percebido de uma outra forma, né? Bom, então aqui já extrapolei muito além do tempo. Aqui a ideia era a gente conseguir compartilhar com vocês o que é essa neuroarquitetura para esses espaços eficientes de trabalho e de convívio de uma forma mais completa, mais 360. A gente tem até por respeito à feira, um curto período para a gente conversar sobre tudo que nós gostaríamos, mas a gente queria trazer um grande apanhado para que a gente entendesse que isso não é uma abstração. Isso não é só um conceito, isso não é só algo que a gente lê em um livro, isso é prática de mercado. O mundo está vendo isso, a Apple está vendo isso, Norman Foster está vendo isso, Google está vendo isso, Amazon está vendo isso, e aí eu fico muito feliz de ter aqui vários colegas que estão se especializando, estudando, indo para essa área, porque é um caminho sem volta. Estamos literalmente no caminho das experiências humanas, e não a experiência, poxa, que legal, não. A experiência do viver, do morar, do trabalhar, do se divertir. Nós estamos vivendo o momento da experiência. Nunca demos tanto valor àquilo que nós podemos vivenciar com alguém ou com alguma atividade nossa como fazemos hoje, felizmente. E a arquitetura é também uma resposta para isso. Tá? Vou deixar aqui com vocês o agradecimento, mas também esse QR Code. Se alguém quiser pegar os slides que eu mostrei aqui para vocês, esse QR Code vai levar para o Instagram. Aí é só no direct você escrever AKMX. Se você escrever AKMX no direct, você recebe direto automaticamente o material aqui da nossa apresentação, tá? Só vai no direct, coloca lá AKMX e você já recebe todos os slides daqui. Mais uma vez queria agradecer meu amigo Gustavo, eu acho que o Luiz estava por aí, não vi mais. Tá aqui, obrigado. Agradecer a KMX aqui por permitir que a gente trouxesse os cases e todos vocês pela participação, a Revestir, a House Decor, muito, muito, muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, estou por aqui. Obrigado.